Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa disciplina Infecções Estafilocócicas. Eu sou Fernanda Cavalcante, sou professora da UFRJ de Macaé, de Microbiologia, e hoje o nosso assunto é um tema que eu particularmente gosto muito, que é a epidemiologia das infecções por estafilococos, a epidemiologia molecular dos estafilococos. Então a gente vai aprender um pouco mais, discutir um pouco mais sobre as características genéticas dos estafilococos e como cada linhagem, cada agrupamento genético de estafilococos se dissemina por uma região geográfica ou em determinadas populações. Esse assunto, epidemiologia molecular, é gigante. Daria uma disciplina só sobre esse assunto. Mas aqui a gente tem que ser um pouco mais enxuto, né? Eu vou tentar, então, nessa aula, falar algumas técnicas e alguns aspectos mais importantes da epidemiologia molecular, mas eu vou deixar logo de cara nesse primeiro slide uma série de definições, de conceitos que são importantes e que eu vou falar ao longo de toda a aula, mas é que eles são fundamentais para a gente entender sobre esse assunto tão diverso. Então, havendo dúvidas, vocês dão uma paradinha na aula, retornem aqui para esse primeiro slide, porque é importante para tirar essa dúvida. Quando é que a gente usa o termo genótipo? Quando usa clone? O que é uma linhagem? Então, para começar, o que é epidemiologia molecular de estafilococos? Parece um nome bonito, mas o que isso significa? Bom, epidemiologia, no sentido literal, é o estudo de populações. Mas quando a gente fala de epidemiologia molecular de bactérias, a gente está se referindo a um tipo de estudo, onde a gente vai verificar como que os patógenos bacterianos se disseminam, mas de acordo com as suas características genéticas. Então, como que a constituição genética de um organismo vai fazer com que ele se torne mais ou menos propenso à disseminação e que características genéticas são essas e que perfis genéticos são esses e quais estão mais disseminados ou menos. Quando a gente avalia a epidemiologia molecular, a gente está falando também de amostras que se disseminam e que é a partir dessas amostras que a gente vai estudar para fazer toda essa avaliação da parte molecular. A amostra é aquilo que nos artigos a gente lê como isolate. Em português seria isolado, mas a gente utiliza mais o termo amostra. E a amostra é aquela cultura pura que você obtém a partir do cultivo de um espécime clínico ou de uma amostra ambiental, enfim. O material chegou na sua mão e você conseguiu isolar uma cultura pura em um meio sólido, então isso é uma amostra. Toda amostra tem o seu genótipo, ou seja, a sua constituição genética, a sua assinatura genética, que vai ser avaliada por um método molecular. Qualquer que seja esse método, ele vai te revelar uma assinatura genética, uma impressão digital da sua amostra, que vai ser o seu genótipo. Amostras de um mesmo genótipo, elas obrigatoriamente fazem parte de um mesmo clone. Mas amostras ainda com genótipos diferentes, porém similares, também podem fazer parte de um clone. O clone, ele é aquela característica genética que a gente encontra em amostras que são similares, que têm genótipos semelhantes ou igual, mas que são encontradas em regiões diferentes, causando infecções diferentes em pessoas diferentes. Quando existe uma proximidade entre dois genótipos, ou eles são iguais, a gente diz que essas amostras com esses genótipos fazem parte de um mesmo clone, ou não, ou de clones diferentes. Já o termo linhagem, ele é um termo mais difícil de se identificar, Ele se refere àqueles grupos de clones que têm características parecidas devido a uma descendência evolutiva. Então é preciso estabelecer uma árvore filogenética e aí a partir dos galhos, dessa árvore, onde cada genótipo identificado se encontra, é possível estabelecer uma proximidade evolutiva entre essas amostras. Então, linhagem já é uma coisa mais relacionada às características evolutivas das amostras. Mas, de qualquer forma, todos esses termos, genótipo, clone, linhagem, eles dependem do fato da amostra ter sido caracterizada molecularmente. A gente chama isso de técnicas de tipagem, tá? A gente vai ver algumas aqui, não vai dar para ver todas porque são muitas, mas a gente vai verificar algumas técnicas que permitem avaliar o genótipo da amostra, Quando a gente consegue avaliar o genótipo e assim determinar o clone e a linhagem, a gente diz que fez uma tipagem
molecular. A tipagem também pode ser fenotípica, mas no nosso caso, né, que é o estudo da epidemiologia molecular dos estafilococos, a gente vai estar sempre falando das tipagens moleculares. Bom, então vamos começar a falar de estafilococos, né, que é o tema central da nossa aula. Eu não vou repetir todas aquelas informações que vocês com certeza já viram sobre estafilococos, que é um coco gram-positivo, catalase positivo, se divide entre espécies coagulase positiva e coagulase negativas. O mais importante é saber que o estafilococos ele foi um dos primeiros patógenos a ser identificado. E o estudo da sua epidemiologia começa lá atrás, lá em 1880, a primeira vez que ele é identificado. Claro que não era uma epidemiologia molecular, mas a partir dali já se começou o estudo de como era composto esse gênero Staphylococcus, quais as espécies, que tipo de infecções causadas, e isso mesmo sem uma abordagem molecular já é epidemiologia. O Staphylococcus ter sido o primeiro, não foi o primeiro, foi um dos primeiros patógenos a ter sido identificado, não é uma surpresa, porque Staphylococcus, especialmente Staphylococcus aureus, é uma bactéria muito virulenta, portanto causa muitas infecções e sempre foi assim. Então, é normal que se identificasse logo o Staphylococcus porque ele está sempre muito presente em infecções. As infecções por Staphylococcus aureus são muito purulentas, elas causam uma inflamação muito intensa e elas têm uma característica de atingirem múltiplos sítios. Então, elas podem evoluir, elas podem ser caracterizadas por uma manifestação simples, cutânea, uma infecção cutânea inofensiva, até uma infecção invasiva mais grave, né? Todo mundo já teve uma infecção por estafilococos, quem não teve vai ter. Claro que a maioria das infecções são brandas, mas tem essa possibilidade. Então, isso se deve ao grande número de fatores de virulência e também a facilidade em adquirir genes de resistência. Atualmente, os antimicrobianos de escolha para o tratamento das infecções estafilocócicas são as penicilinas semissintéticas, a meticilina ou a oxacilina. Mas como vocês já devem ter visto na aula de resistência antimicrobiana, em estafilococos, a aquisição do gene MAC-A faz com que essas amostras se tornem resistentes a essas penicilinas semissintéticas. No caso do Staphylococcus aureus, essas amostras passam a ser nomeadas MRSA, que são os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Isso aqui gera uma questão muito importante quando a gente fala de epidemiologia de estafilococos, porque essas amostras vão sofrer uma pressão seletiva muito grande dentro dos hospitais, que são ambientes onde os pacientes estão sob uso frequente e contínuo de antibióticos, o que faz com que haja uma seleção dessas amostras. Então, quando a gente fala de infecções relacionadas à assistência à saúde, que é mais o foco da nossa disciplina, a gente vai estar falando de MRSA, que são amostras extremamente comuns e importantes nesses ambientes. Agora, uma coisa importante e muito interessante dos Staphylococcus aureus, que a gente não verifica tanto nas amostras coagulase negativas, é que você tem grupos com características fenotípicas e moleculares específicas, ou seja, clones, que se tornam epidêmicos ou endêmicos em determinadas regiões geográficas ou então afetam grupos de populações como crianças, militares, neonatos, profissionais de saúde. Existe uma questão no Staphylococcus aureus que o seu genótipo, né, as suas características genéticas se estabelecem de tal forma ou evoluem de tal forma que fazem com que ela tenha mais sucesso em determinada região geográfica ou em determinada população. Nos coagulases negativos a gente vê menos isso, porque eles são muito variados geneticamente. Então não existe, é muito raro a gente ver um clone que se dissemina e se estabelece em uma população. Bom, mas como começou essa história toda, né? Tudo isso começa lá em 1880, quando Alexander Augustin ele isola pela primeira vez o Staphylococcus de uma infecção cutânea. Logo a seguir, Louis Pasteur, ele, a partir dessas bactérias isoladas de uma infecção, ele infecta cobaias e verifica que essas cobaias desenvolvem também uma infecção purulenta, então demonstra a capacidade patogênica dessa bactéria. E 2 anos depois, o próprio Alexander Augustin, que havia feito o isolamento
pela primeira vez o Staphylococcus, ele descreve o gênero Staphylococcus, que é composto por bactérias esféricas que se organizam na forma de cachos. Enfim, 2 anos depois, Rosenbach, ele descreve que o gênero Staphylococcus, ele é composto por 2 espécies. O entendimento dele na época ia até esse ponto. Eram 2 espécies porque ele descrevia o que ele via. Você tinha um tipo de espécie de Staphylococcus que formava colônias amareladas, mais puxada para o dourado, e que coagulavam o plasma, e você tinha colônias brancas que não coagulavam o plasma. As amostras com colônias amareladas, ou seja, douradas, ele chamou de Staphylococcus aureus, né, porque lembrava ouro. E aquelas com colônias brancas, Staphylococcus albus, porque elas eram mais albinas. Bom, esse entendimento perdurou até 1939, quando Cohen descreveu os Staphylococcus epidermidis, e aí foi visto que não havia, na verdade, o Staphylococcus albus. Essa espécie que o Rosenbach tinha relatado, na verdade, era um grupo, né, grande de espécies coagulase negativas, e a partir daí foram isoladas cada vez mais e descritas novas espécies. Atualmente a gente tem mais de 50 espécies de Staphylococcus coagulase negativo. Uma coisa importante na linha do tempo dos estafilococcus é a introdução da penicilina, mas não necessariamente a descoberta, né? A descoberta da penicilina foi um fator importantíssimo na saúde, na ciência, né? Mas durante muito tempo a penicilina não foi usada em larga escala. Ela só começou a ser colocada para produção em escala industrial e usada amplamente durante a Segunda Guerra Mundial, porque na guerra a maioria das pessoas não morre de um ferimento por arma de fogo ou porque uma bomba explodiu. Na verdade, elas morrem em decorrência de infecções de feridas. Então, a taxa de mortalidade antes da penicilina nas guerras era altíssima. E com a introdução da penicilina na década de 40, houve uma redução drástica na mortalidade dos soldados. Então, a penicilina começou a ser utilizada muito amplamente. E aí vem aquilo que a gente sabe, hoje em dia a gente sabe que acontece, você introduz em larga escala um medicamento no mercado, no ano seguinte, 2 anos depois no máximo, já se isola uma bactéria resistente, né? No caso, era o que se chama hoje de PRSA, Staphylococcus aureus resistentes à penicilina, e essa cepa, ela depois de uns anos, a partir da década de 50, ela começou, aliás, durante a década de 50, ela foi responsável por uma pandemia. Em todos os países do mundo se observavam infecções, especialmente as infecções hospitalares causadas por cepas que não respondiam mais ao tratamento com penicilina. Hoje em dia a gente sabe que era um tipo específico, um genótipo específico. E aí, para resolver esse problema, em 1959, foram lançadas as penicilinas semissintéticas, dando início à era, né, do tratamento com esse tipo de medicamento, que até hoje é o antimicrobiano de escolha. Claro, a resistência foi detectada menos de 2 anos depois da introdução desse novo antibiótico. Mas a disseminação e a propagação, né, dessas amostras no mundo, ela foi um pouco mais lenta. Durante 20 anos, houve a disseminação de amostras de um mesmo genótipo, ou, né, muito relacionado ao que a gente hoje chama de clone arcaico, e assim permaneceu durante 20, 25 anos, até que, a partir da década de 80, começaram a ser detectados novos clones, né, com características genéticas de genótipos diferenciados em várias regiões geográficas. Claro que na década de 80 não se sabia disso. Na verdade, tudo isso que eu estou relatando para vocês, a gente só ficou sabendo a partir da década de 90, quando as técnicas de tipagem molecular começaram a ficar cada vez mais acessíveis. E aí, várias amostras que estavam congeladas desde a década de 40, 50, que foram isoladas ao longo das décadas de 70 e 80, começaram a ser avaliadas, e tudo isso aqui foi possível de ser verificado.
Bom, atualmente, a epidemiologia de Staphylococcus aureus no mundo é mais ou menos essa. A gente ainda vai falar dessas letrinhas, eu ainda vou voltar nesse mapa, mas é só para vocês entenderem que a gente tem um grande número de clones, né, de linhagens, vamos dizer assim, disseminados no mundo. A gente tem, aqui em vermelhinho são as linhagens associadas a infecções relacionadas à assistência à saúde, em azul as linhagens associadas a infecções comunitárias, e em roxo aquelas associadas a animais de rebanho. É claro que na Ásia, na Europa, a gente tem um número grande de amostras de linhagens associadas à comunidade, isso aqui reflete também o número de estudos, né? Então, se você pesquisar mais, você vai achar mais também. Mas também é interessante a gente verificar que as amostras associadas à comunidade, à infecção comunitária, elas costumam ser mais variadas. Então, a gente tem mais linhagens associadas à comunidade do que em hospitais. Isso aqui é uma coisa que a gente sabe que acontece. As amostras hospitalares, elas normalmente fazem parte de poucos clones. Se você avalia amostras que estão disseminadas causando infecção em determinado hospital e avaliar o genótipo de todas elas, nós vamos encontrar poucos clones, né? Porque nós sabemos hoje que nós temos clones de estafilococos que são realmente especializados em se disseminar e permanecer e causar infecções em hospitais. Por algum motivo, por alguma característica genética que eles tenham, eles conseguem essa facilidade e se tornam clones endêmicos nessas regiões. Isso aqui a gente ainda consegue listar as linhagens mais comuns em determinadas regiões geográficas para Staphylococcus aureus. Para Staphylococcus coagulase negativo, desculpa, gente. Para Staphylococcus coagulase negativo, a gente não consegue avaliar essa epidemiologia porque é muito diverso. Hoje a gente sabe que os Staphylococcus coagulase negativo, eles possuem uma variabilidade genética muito grande, eles trocam material genético com muita facilidade, de forma que o seu genoma, ele é muito variado. Então, o genótipo das amostras, se a gente avaliar amostras de Staphylococcus epidermidis, por exemplo, de um mesmo hospital, cada uma vai ser de um genótipo. No caso do Staphylococcus aureus, não. A gente vai ter um grande número de amostras que fazem parte de um único genótipo. Então, existe uma variabilidade maior entre os coagulase negativos e uma tendência a poucos genótipos que correspondem a muitas amostras entre os Staphylococcus aureus, certo? Isso acontece porque o genoma dos Staphylococcus aureus é muito organizado. Apesar de eles trocarem muito material genético também, mas eles mantêm uma certa organização do seu genoma, sempre do mesmo jeitinho, coisa que não acontece com os coagulase negativos. Bom, então para a gente entender como que a gente verifica as características moleculares de uma amostra, a gente precisa entender das técnicas de tipagem molecular. Então, eu vou começar da técnica mais antiga, né? Não dá para falar de todas aqui, eu gostaria até de poder falar todas, mas eu selecionei as mais importantes, as mais antigas, mais comuns. Vou começar com a fagotipagem, que é uma técnica que data lá da década de 40. Então, se a gente hoje sabe que aquelas cepas, né, aquelas amostras que causaram a pandemia de PRSA, na década de 50, elas eram do fagotipo 8081, é porque já naquela época existia essa ferramenta de análise molecular, tá? Mas hoje ela já não é mais utilizada porque ela é muito trabalhosa. Ela depende que no laboratório tenha disponível um set de 23 bacteriófagos que vão ser colocados para infectar a bactéria de interesse. Então, essa bactéria vai ter que ser cultivada em placa, colocada em contato com esses 23 bacteriófagos e vai ser verificado a qual bacteriófago aquela amostra tem suscetibilidade, ou seja, em qual daqueles bacteriófagos é capaz de matar aquela bactéria. E o bacteriófago que for capaz de matar esta amostra, ele vai dar nome ao fagotipo. Então, nesse caso, nós temos uma bactéria que foi tratada, foi colocada em contato com os bacteriófagos A, B, C e D.
O bacteriófago D foi o que conseguiu formar esses halos, né? Esses buracos aqui são locais onde a bactéria morreu. Então, esta amostra é do fagotipo D. Então, quando a gente fala, eu vou até voltar um pouquinho aqui. Quando a gente fala que a pandemia do PRSA foi causada pelo fagotipo 8081, significa que essas amostras, elas eram suscetíveis aos bacteriófagos 80 e 81. Ela é baseada no entendimento de que amostras que têm genótipos iguais ou muito semelhantes vão ser suscetíveis ao mesmo grupo de fagos, né? Mas como eu falei para vocês, ainda é uma técnica que já é quase, não é mais utilizada, a gente comenta pelo seu valor histórico. Uma segunda técnica de tipagem molecular que não é tão sensível, né? Ela não é muito sensível porque ela não consegue discriminar os clones. Você tem muitas linhagens e clones diferentes que têm o mesmo tipo de SSMEC, é a tipagem do SSMEC. Mas eu falo porque ela é muito realizada dentro dos laboratórios, porque é uma técnica relativamente simples e que permite que você consiga discriminar a princípio, o que são amostras hospitalares e o que são amostras comunitárias. Claro que isso está longe de ser 100% confiável, porque, inclusive, atualmente a gente verifica, né, nos últimos 10 anos para cá, uma inversão muito grande, né? A epidemiologia dos estafilococos mudou bastante. Mas, antigamente, nos anos 2000 até 2010, a gente tinha uma predominância dos SSMEC do tipo 3 nos hospitais e SSMEC do tipo 4 na comunidade. Aliás, no Brasil, o SSMEC tipo 3 era predominante nos hospitais e nos Estados Unidos, o SSMEC tipo 2 era predominante. Agora, nós já conseguimos ver amostras do SSMEC 4 extremamente virulentas que vem predominando tanto na comunidade quanto nos hospitais. Mas nos laboratórios a gente ainda faz muito essas técnicas de tipagem. Ela é baseada na amplificação de regiões específicas de cada SSMEC. Você pode optar por protocolos que façam uma amplificação de regiões específicas ou de transposons desses cassetes. Ou então é possível caracterizar o tipo de complexo MEC, que é um complexo que vai estar presente em todos os SSMECs, e tipar o complexo das recombinases, que também está presente. Então, a combinação do tipo de CCR com o tipo de complexo MEC te dá o tipo de SSMEC que aquela amostra possui, né? Atualmente, são 13 SSMEC. Quando a gente começou no laboratório, lá há mais de 15 anos, a fazer tipagem do SSMEC, só tinham 4 ou 5. Então, havia até Era interessante fazer a tipagem do SSMEC. E como eu falei para vocês, havia uma divisão muito bem estabelecida entre o que era amostra hospitalar, tipo 2 ou 3, e comunitária, tipo 4. Mas com a mudança no perfil epidemiológico, isso caiu um pouco por terra, tá? Um outro problema que nós temos são as amostras comunitárias e as amostras de Staphylococcus coagulase negativo, que frequentemente tem muita variação, como trocam muito material genético com outras bactérias, elas não têm um SSMEC tão conservado. Então, frequentemente, a tipagem do SSMEC nessas amostras, elas costumam dar resultados não tipáveis. Agora, uma das técnicas mais importantes em termos de epidemiologia molecular é a eletroforese em gel de campo pulsado, Pulse Field, ou PFGE, como a gente chama. Nessa técnica, o DNA da amostra, ele precisa ser, é uma técnica trabalhosa, tá? O DNA da amostra, ele precisa ser imobilizado em bloquinhos de agarose, que a gente chama de plugs. Na verdade, antes do DNA ser imobilizado, a gente tem a imobilização da própria bactéria nesses plugs. Nesses plugs vai haver um tratamento com enzimas que vão degradar a parede celular, então a extração do DNA vai ser uma extração extremamente refinada, com enzimas que vão degradar a parede. Uma vez que aquela parede é degradada e o DNA é exposto,
Esse material genético vai ser tratado com enzimas de restrição. Essas enzimas vão realizar cortes quando elas encontram o seu sítio, né? Tem que ser, para cada espécie tem a sua enzima de restrição específica. Existem várias enzimas de restrição, APA1, SMA1, RIND3, um número bem variado. Para cada espécie existe um protocolo de enzima de restrição a qual deve ser utilizada. Essas enzimas, elas não podem realizar muitos cortes, mas também não podem realizar poucos cortes. Elas têm que gerar um número de bandas razoável. E qual é o princípio da técnica? Bom, as enzimas de restrição, elas vão fazer cortes e vão gerar múltiplos fragmentos. Fragmentos muito grandes, como toda eletroforese, fragmentos muito grandes vão se localizar após a eletroforese mais acima, e enquanto os fragmentos menores vão passar mais rápido, vão ser colocados abaixo. Isso é o padrão de qualquer eletroforese. Porém, o PFGE, ele leva em conta que quando o DNA é fragmentado com enzimas de restrição e essas enzimas geram poucos fragmentos e eles são muito grandes, uma eletroforese convencional que vá no sentido unidirecional, que a corrente elétrica passe no sentido unidirecional, ela não resolve, porque aqueles fragmentos muito grandes iriam simplesmente bater contra as tramas da agarose, não iam conseguir passar e não ia ser possível fazer a separação das bandas. Então, para resolver esse problema, é feito no PFGE o campo pulsado alternado. Então, em um momento, o pulso elétrico ele vem nessa direção, depois ele vem da direita para a esquerda na diagonal e depois aqui nessa diagonal. Então, eu sempre quando eu explico sobre o PFGE, eu explico como uma pessoa muito grande tentando passar num shopping lotado e uma criança de 3 aninhos tentando passar pelo mesmo caminho. A criança, como ela é muito pequena, ela passa rapidinho pela perna das pessoas e ela atravessa aquele corredor cheio com mais facilidade. Uma pessoa muito grande, ela não consegue passar, ela vai ter que ir se desviando de um e de outro e vai demorar muito mais para passar e com certeza depois de um tempo a criancinha vai estar lá na frente e a pessoa maior vai estar mais para trás, certo? E sempre tendo que ir desviando do caminho. É esse o princípio da eletroforese em gel de campo pulsado, tá? No final de todo esse processo, a eletroforese em gel, ela vai, de campo pulsado, ela vai gerar este padrão de bandas, tá? Na verdade, para cada amostra, com cada genótipo, vai ter um padrão diferenciado. Esse perfil que é visualizado após o PFGE para cada amostra é chamado de pulsotipo. Então, cada amostra vai ter o seu pulsotipo. Amostras de pulsotipos semelhantes vão fazer parte de um mesmo genótipo, ou não, né? Se forem diferentes, vão fazer parte de genótipos e, consequentemente, de clones diferentes. Mas é importante que esse gel obtido com todas as suas amostras seja colocado para análise em um programa de bioinformática. Quando a gente começa a fazer muitas vezes o PFGE e analisa sempre uma espécie, chega um momento em que a gente já está com o olho treinado e já consegue vendo quais os genótipos semelhantes, qual o seu tipo é parecido com qual no seu gel, mas é sempre importante tratar esse gel com um programa de bioinformática, e eu recomendo a vocês o Bionumerics, que é o mais utilizado para essa finalidade. Ele vai montar um dendrograma. O dendrograma é essa árvore filogenética aqui que é colocada, né? Que ela vai organizar os pulsotipos que foram gerados após essa eletroforese, e ele vai ele vai calcular o percentual de similaridade entre elas e vai calcular a distância em que um genótipo, um pulsotipo se encontra em relação ao outro. Só que o dendrograma, ele vai matematicamente te avaliar qual é o percentual de similaridade entre os pulsotipos. Mas o que é um pulsotipo muito similar ou pouco similar?
A gente não sabia isso até 2007, quando o Van Belkom fez um guia, né, para validar e aplicar os métodos de tipagem, e aí ele propõe que o ponto de corte seja 80%. Então, amostras cujos pulsotipos têm uma similaridade maior ou igual a 80% podem ser incluídas no mesmo clone, porque aqueles pulsotipos têm diferenças muito pequenas e podem ser considerados o mesmo genótipo. A partir de 80%, né, após 80%, então menos do que isso, já não seriam pulsotipos de um mesmo genótipo e, consequentemente, não fariam parte de um mesmo clone. Aqui eu coloquei para vocês um trabalho lá do nosso laboratório. Ele é até um trabalho antigo, mas eu coloquei essa imagem para a gente ver como o programa de bioinformática é importante, tá? Aqui é o dendrograma que foi gerado a partir desses pulsotipos, né? Aqui são as 12 amostras, são amostras de neonatos, de infecções em crianças recém-nascidas. Aqui são as amostras, então uma amostra de cada paciente, e a gente verifica aqui, né, o ponto de corte, essa linha vermelha indica o ponto de corte de 80%, então tudo que está abaixo, tudo que tem um nó, né, ou seja, onde as amostras elas se reúnem, abaixo desse 80% fazem parte de um mesmo genótipo. Então aqui, essas 4 amostras são do mesmo genótipo, tanto que todas têm a letra A, é o mesmo genótipo A, e essa linha horizontal indica que a similaridade entre elas é 100%. Então significa que elas são idênticas, são pulsotipos idênticos. Certamente é um caso de transmissão, né, entre crianças de uma mesma unidade de tratamento. Agora, eu gosto dessa figura porque ela mostra como o programa de bioinformática é importante. Porque no olho, eu diria que esses 2 pulsotipos também são idênticos, né? Parecem demais. Porém, e tanto eles são relacionados que eles fazem parte do mesmo genótipo, tem mais de 80% de similaridade. Porém, o programa conseguiu detectar aqui algumas diferenças que o nosso olho não percebe e, apesar de serem muito próximas, não é uma similaridade de 100%. Talvez 98% ou alguma coisa assim. Agora, essas 2 amostras aqui, por exemplo, elas estão acima de 80%, aliás, abaixo de 80% de similaridade e, portanto, esses 2 pulsotipos não fazem parte não são do mesmo genótipo e não fazem parte de um mesmo clone. Todas elas são estafilococos, né, da mesma espécie. Isso aqui são estafilococos epidermidis, se eu não me engano. Todas são da mesma espécie, mas cada uma tem seu pulsotipo, e nós temos aqui pulsotipos de mesmo genótipo e, consequentemente, de mesmo clone, e temos pulsotipos que não são de um mesmo genótipo e não são de um mesmo clone. O PFGE, ele tem uma vantagem muito boa para investigar surtos, né? Então, aqui, por exemplo, ocorrência de infecções em uma UTI neonatal. A gente consegue colocar todas as amostras uma do lado da outra e verificar a ocorrência, né? Porque quando o pulsotipo de 2 amostras, 3, 4, que foram isoladas de um mesmo lugar, numa mesma época do ano, é idêntico, existe um indício muito forte de que está havendo ali uma transmissão, né? Então, se você tem uma infecção numa unidade de tratamento e você isolou do profissional de saúde a mesma amostra com o mesmo pulsotipo, significa que houve uma transmissão cruzada, é um indício muito forte disso. Então, o PFGL é muito bom para identificar surtos locais e ele tem uma capacidade muito boa para diferenciar entre genótipos e clones. Então, amostras de clones diferentes, elas se revelam no PFGE. Você consegue verificar que elas são amostras diferentes. Agora, o PFGE não é útil para determinar linhagens. Você tem amostras de mesmíssima linhagem, que são muito próximas evolutivamente, mas que vão ter genótipos diferentes. Porque são genótipos diferentes que se encontram, né, vieram de um mesmo ramo evolutivo. Então, ela não é muito boa para avaliar essa questão das linhagens, tá? Existe uma outra dificuldade no PFGE também, que é a reprodutibilidade. E
cada pessoa que faz, dependendo da mão da pessoa, ela pode gerar um pulsotipo um pouco mais diferenciado do que se uma outra pessoa fosse analisar aquela amostra. Outra coisa, se você isola uma amostra no seu laboratório e você quer comparar, quer verificar se aquele clone, aquele genótipo faz parte do mesmo clone de uma amostra que circula no Japão, você precisa da amostra do Japão para você avaliar no seu laboratório, ou você vai ter que ter uma foto de um gel, muito bem tirada essa foto, para você comparar, colocar no Bionumerics os dois géis, o seu e o do grupo do Japão, para você avaliar. Só de você saber como foi feito aquilo, ver uma foto do gel no artigo, você não consegue comparar as suas amostras e você pode, inclusive, estar cometendo um erro, achar que é do mesmo genótipo e não ser, ou vice-versa. Então, o PF já tem essas limitações, tá? Além de ser uma técnica muito trabalhosa, a eletroforese, no caso dos estafilococos, demora 21 horas para ocorrer e todo o preparo leva uma semana. Então, é uma técnica muito trabalhosa, mas ainda é muito utilizada pela sua capacidade discriminatória entre genótipos, tá? E para facilidade de você verificar a diversidade clonal, a diversidade de genética que existe no ambiente, ou verificar a similaridade genética para investigar essa questão da transmissão que ocorre em determinado ambiente, tá? Bom, para resolver esses problemas que o PFGE tem, existe o MLST. O MLST ele foi proposto para Staphylococcus aureus em 2000. Ele é uma técnica que se baseia no sequenciamento de 7 genes fundamentais para o metabolismo bacteriano. Então, são genes que codificam enzimas do metabolismo. Aqui estão aqui os genes e as enzimas que esses genes codificam. São genes que não podem faltar para a bactéria, então ela obrigatoriamente tem que ter esse gene, porque se ela não tiver o gene, ou se ela tiver uma mutação muito... assim, uma mutação deletéria nesse gene, ela não sobrevive enquanto bactéria, porque esses genes são fundamentais para a sua vida. Esses genes vão ser amplificados por PCR, vão ser sequenciados, né? E quando o pessoal do sequenciamento te enviar a sequência gerada em cada uma desses fragmentos, desses genes, você precisa ir no site do MLST, que é o pubmlst.gov, você seleciona o seu micro-organismo de interesse, qual é o micro-organismo que você está avaliando, qual é a espécie, e aí você vai colocar a sequência de cada um dos genes no banco de dados do MLST. Cada sequência, nézinha, de um gene, ela é chamada de sequência alélica e ela tem um número. Quando você identificar a sua sequência no site, ele vai te dizer se aquela sequência é nova, se é uma sequência que não existe no banco de dados, ou se é uma sequência que é igual a alguma que já foi depositada. Se for uma sequência que já foi depositada antes, ele vai te informar que aquilo já existe no banco de dados e vai te informar o número relativo àquela sequência, porque cada sequência ela é assinalada por um número. Se for uma sequência nova, ele vai te dar um número novo. Para aquela sequência, parabéns, você descreveu uma sequência nova, o seu número é esse. E aí, para cada uma dessas sequências, desses 7 genes, você vai ter um número e a combinação das 7 sequências é o que a gente chama de perfil alélico. E aí, quando você consegue encontrar as 7 sequências, os 7 perfis alélicos, você aperta aqui procurar e ele vai te dizer qual é o ST, qual é a sequência tipo que corresponde a esse perfil alélico, né? Várias STs, amostras de uma mesma ST e de STs relacionadas vão fazer parte de uma grande família genética que é o complexo clonal. Como é que funciona? Aqui só para relembrar um pouquinho, é um esqueminha, né? Como é que é feita essa questão do MLST? Você vai ter os genes que vão ser amplificados, gerando produtos de PCR e amplicons que vão ser sequenciados. Cada sequência vai ser assinalada por um número,
né, que pode já estar presente no banco de dados, ou pode ser uma sequência nova, e aí essa sequência, a combinação dos 7 genes, das 7 sequências, vai gerar o perfil alélico, e esse perfil alélico, desculpa, gente, esse perfil alélico, ele vai ser específico de um ST, tá? E cada ST vai ser incluído em um complexo clonal. Então, como é que a gente consegue, a partir daqui, saber o que é complexo clonal? Em que complexo clonal que a minha amostra está incluída? E como que eu avalio a proximidade genética de 2 STs, por exemplo? Bom, para isso existem os algoritmos. Os algoritmos, eles são encontrados no próprio site do MLST. Você coloca as suas sequências e existe a ferramenta lá gratuita onde você pode montar essa árvore filogenética que eu já vou mostrar para vocês. Mas só para entender como que funciona esse esquema dos STs e dos complexos clonais. Então, a gente já viu isso, reforçando mais uma vez, para cada sequência, para cada gene, né, que é sequenciado, você gera uma sequência que vai ter um número. Esses 7 números associados vão gerar um perfil alélico que vai ser característico de um ST. Vamos dar um exemplo aqui, o ST30, né? Esse ST30, a gente sabe que ele está incluído no complexo clonal 30. Quando uma amostra sofre uma mutação pontual em um desses genes, e essa sequência, obviamente, vai ser diferente, ela vai gerar um perfil alélico com uma única variação. Então, no caso do PTA, ao invés de ser 6, vai ser o 3. Todas as outras são iguais, apenas no PTA que vai ser diferente. A gente diz que aqui, essa amostra, ela é uma single locus variante, uma SLV do ST30. Isso aqui já é suficiente para gerar um novo ST, que vai ser que nesse caso, nesse exemplo que eu dei, o ST36, mas que ainda assim faz parte da família do complexo clonal 30. Se ocorrer 2 mudanças, aí a gente vai dizer que é o DLV, que eu botei SL, mas está errado, gente, é DLV, porque é uma dupla mudança, né, a partir do ST30. Então, isso também vai gerar um novo ST, no caso aqui o ST38, mas ainda assim, com 2 mudanças, ainda é um mesmo complexo clonal, continua na família, tá? Do complexo clonal 30. Agora, se mudar mais uma vez, acima de 2 modificações, de 3 para cima, aí já é um novo ST e um novo complexo clonal. Aí a amostra, aquele genótipo, ele já está fora daquela linhagem, certo? E por que ST30 e complexo clonal 30? É coincidência? Não, não é coincidência. O complexo clonal, ele recebe o mesmo número da sequência que tem mais SLVs. Então, quando o programa ele seleciona todas as amostras, todas as STs que já foram identificadas no banco de dados, ele vai fazer uma organização de quais que tem os maiores números de mutações a partir dela. E aí considera-se que aquela ST que tem mais mutações foi a partir dela que veio essas mutações. Então, ela é o ST ancestral. Então, ela é como se fosse o chefe daquela família. É a partir dela que os outros vieram. Ela é o ancestral comum. Então, ela vai dar o nome da família. Tá? Então, no caso, é isso que acontece. O ST30, no caso do complexo clonal 30, você tem o ST30 sendo a ST a partir do qual tem mais variações. A partir dela saem muitas amostras com um único ponto de mutação e algumas com 2 pontos de mutação, e por isso ela é o fundador, a gente chama de predictor founder do complexo clonal, certo? Bom, isso aqui a gente avalia pelo eBurst, como eu falei para vocês, faltou eu mostrar como é que ele se apresenta. É essa árvore aqui que vocês já devem ter visto. Isso aqui é gerado pelo próprio programa do PubMLST. Mas eu achei essa figura bem bonitinha, a figura de um artigo
porque ela não tem todos os STs, nem todos os complexos clonais. Ela tem os complexos clonais mais comuns, especificamente no Brasil. Realmente, os que a gente mais encontra aqui, complexo clonal 1, complexo clonal 5, né, complexo clonal 30, e isso aqui deve ser de alguma amostra, isso aqui deve ser de uma coleção, assim. Coleção não, deve ser um estudo europeu, porque o ST5, 45, 15 e 8 são muito comuns fora do Brasil também. Bom, o que isso aqui fala pra gente? Cada grupo de círculos desse, com este número, é um complexo clonal. Então, aqui a gente tem o ST30 no meio, amostras que fazem parte do ST30 estão aqui no meio, e a partir de cada uma dessa ST30, quando ocorre uma mutação única, que é o que a gente chama de SLV, gerando uma nova ST, esse círculo aumenta um pouquinho. Essa linha azul aqui, ela não é contínua. Cada linha preta tem na pontinha uma bolinha azul, que é um SLV do ST30. Então, a gente tem aqui o ST30 com seus milhares de SLVs em volta, que são STs que têm apenas uma mutação de diferença do ST30. E você tem algumas que têm dupla mutação, né? Então, você tem... a partir do ST30, você tem pequenas mutações que vão gerando essas ramificações. Então, aqui você tem a família do complexo clonal 30, aqui o do complexo clonal 5, o complexo clonal 398. O 398, olha, ele tem menos SLVs do que, por exemplo, o ST5, tá? E essa linha aqui, Fernando, o que é isso aqui? Bom, essa linha, cada bolinha é um ST. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o ST45. Do ST45 saiu um SLV, que tá aqui bem onde a mãozinha tá. A partir desse SLV saiu outro SLV, que saiu outro SLV. E cada bolinha dessa é um SLV, até que chega uma hora que esse SLV se conecta com uma outro ST que se expande, né? E faz um novo complexo clonal. Gente, isso é complicado, viu? Isso não é facilzinho de entender. Eu mesma demorei um tempo para entender essas questões do MLST. Então, chegou nesse momento, está com dúvida? Volta um pouco ou já me escreve um e-mail, pergunta, tá? Não tem problema. Eu vou deixar material para vocês aqui. Esse tema de tipagem molecular eu entendo que é complicado, até por isso que a gente decidiu fazer uma aula mais curta mesmo. Mas podem perguntar, tá bom? Eu entendo que é bem chato de entender. E a forma que eu gosto de ensinar é na prática, no presencial. A gente liga o computador, coloca os alunos em volta e vai mostrando como monta isso no site. Mas estou fazendo aqui o que a gente pode, né, no remoto. Então, qualquer coisa pode me perguntar, certo? Bom, e o MLST eu tenho falado muito de Staphylococcus aureus porque realmente para o Staphylococcus aureus é a espécie para a qual o MLST está mais padronizado, né? Está mais bem discriminado. Foi desde 2000 que se tem uma padronização dessa técnica. O Staphylococcus aureus também é do gênero, é a bactéria mais pesquisada. Então, existe um banco de dados muito grande para o Staphylococcus aureus. Agora, a gente também tem outras espécies que também são... que são passíveis de análise por MLST. Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus cromogenes, hominis e, se eu não me engano, hemolíticos está em via já foi colocado no site, mas ainda não está totalmente padronizado. Mas eu ainda vou investigar melhor sobre os Staphylococcus hemolíticos, como é que está a avaliação dele por MLST. Mas cada vez que alguém propõe, né, o MLST para uma nova espécie, sai um artigo. Eu coloquei aqui os artigos já publicados das espécies que estão disponíveis lá para análise no MLST. Aqui nesse slide, eu quis mostrar para vocês
o que eu quero que vocês saibam? O PFGE tem as limitações e o MLST também tem. O MLST também é uma técnica que ele vai exigir uma abordagem de sequenciamento, é uma abordagem... você não consegue, com o MLST, avaliar surtos locais, transmissão de amostra, diversidade de amostras local. Por quê? Porque você tem amostras de clones completamente diferentes, genótipos completamente diferentes, que não foram transmitidos de pessoa para pessoa, mas que fazem parte da mesma linhagem. Então o MLST ele é muito interessante para você ver uma composição clonal mais geral. Tá? Quando você quer ver um número de amostras maior, quando você quer ver a amostra, quando você quer inferir uma abordagem evolutiva. Né? Ele não resolve o problema do PFGE, por exemplo, de você identificar se uma bactéria passou entre dois pacientes de uma enfermaria. Então, a união dos resultados do PFGE com o do MLST e também do SSMEC, eles são muito importantes e são muito úteis para a determinação com mais sensibilidade das linhagens e da caracterização das amostras. Normalmente no laboratório a gente até utiliza essas 3 abordagens: SSMEC, caracterização, PFGE e MLST. Mas aqui nesse slide eu coloquei para vocês uma coisa que hoje a gente fala muito sobre o PFGE e sobre o MLST porque eles estão padronizados. A gente sabe hoje, a gente consegue olhar hoje um genótipo, um pulsotipo e verificar qual é o clone, né, que aquela amostra faz parte. Claro, como eu falei para vocês, a gente não pode fazer isso no olho, né? A gente não pode simplesmente olhar e dizer clone tal. Mas a gente consegue, a partir de uma análise no Bionumerics, na organização dos genótipos, a gente consegue ir verificando ali se tem alguma similaridade com os clones mais bem estabelecidos, porque hoje foi feita uma padronização disso. O que eu quero falar para vocês? A partir do final da década de 90, quando o PFGE se tornou uma técnica mais presente nos laboratórios, mais utilizada, ele não havia padronização alguma. Como que as pessoas faziam essa técnica? Bom, elas iam lá no seu ambiente de trabalho, selecionavam as amostras, faziam o PFGE e divulgava o artigo com o gel, e se ela encontrasse um genótipo prevalente ali, ela determinava que aquele era o clone e nomeava o clone de acordo com o seu gosto, né? E nessa história toda foi descrito o clone Nova York e Japão, que foi um tipo de clone que se disseminou entre hospitais da cidade de Nova York e do Japão, como o próprio nome diz. A gente teve o clone Berlim, que foi muito disseminado na Alemanha, o clone epidêmico brasileiro, que foi descrito pela professora Agnes e que era o clone prevalente em infecções hospitalares no Brasil no início dos anos 2000. A gente tinha o clone arcaico e o clone pediátrico, que eram comuns em Portugal. Então, não havia uma padronização. E aí, em 2003, Linda McDougall, ela publica um trabalho que é muito interessante no estudo da epidemiologia dos estafilococos, especialmente áureos, que ela fez um estudo de epidemiologia molecular clássico. Ela selecionou várias amostras dos Estados Unidos e ela foi fazendo PFGE e associando com a MLST. E os clones que ela encontrava, ela ia dando uma nomenclatura uniformizada. Então, aquele perfil que era muito encontrado na Europa, que foi chamado clone arcaico ou ibérico, que tinha MLST, a sequência tipo 8, recebeu o nome de USA 500, aquele que era muito comum em Nova York e Japão. Tinha o ST5, foi chamado USA 100. E assim, ela foi fazendo essas correlações e hoje a nomenclatura USA é a mais utilizada, né? A gente não fala mais clone pediátrico, clone Nova York e Japão, a gente já usa USA 800, USA 100, USA 500, porque isso
padronizou, né? Claro que aqui em 2004, em 2003, ainda não havia todos os clones descritos. Posteriormente, foi publicada uma atualização e hoje, por exemplo, a gente sabe que no Brasil, nas infecções comunitárias, o clone USA 1100 é o mais comum. Ele faz parte do ST30 e o tipo de Staphylococcus aureus mais encontrado em infecções comunitárias. Repara também que aqui não tem o clone epidêmico brasileiro, né? Ele não entra na nomenclatura USA, porque ele não era encontrado nos Estados Unidos. Então, ele não foi encontrado por McDougall, então não compôs a padronização que ela propôs, porque ela quis também direcionar para os clones mais encontrados nos Estados Unidos, tá? Ela encontrou nesse trabalho um genótipo que ela relacionou ao clone USA 400, ST1, e USA 300, ST8. Por que eu frisei esses dois? Porque esses são clones muito importantes. Apesar de não terem sido relatados antes, o USA 400 se disseminou pelo mundo e hoje ele é um dos mais encontrados no Brasil, tanto em infecções comunitárias quanto hospitalares. O USA 400 ST1, ele substituiu o clone epidêmico brasileiro como o clone mais prevalente dentro dos hospitais, tá? E o USA 300 é um clone muito virulento, que ainda é pouquíssimo encontrado no Brasil, ele está bastante disseminado nos Estados Unidos. Então, a gente já vê que existe uma distribuição mundial, né, de Staphylococcus, especialmente aureus, e cada região do mundo tem a sua linhagem específica. Então agora a gente volta nesse mapa e eu acho que já está mais fácil de entender, né? A gente já consegue entender o que significa ST5 e ST239 aqui na América do Sul e México, por exemplo. Indica que a linhagem ST5 com SSMEC 1 ou 2, junto com ST239, SSMEC 3, né, que é o clone epidêmico brasileiro, são prevalentes. Como eu falei para vocês, acabei de falar, esses dados já estão um pouquinho desatualizados, porque a gente teve essa linhagem aqui, ST1, com SSMEC tipo 4, que é o USA 400, muito prevalente em infecções comunitárias, entrando nos hospitais, empurrando essas duas linhagens para fora e se estabelecendo como a mais prevalente nos ambientes hospitalares brasileiros, tá? Então, eu acho que aqui fica mais fácil da gente entender agora, né, de onde vem de onde vieram essas letras e o que significa essa distribuição de linhagens de estafilococcus no mundo. Mais uma vez, coagulase negativa é muito difícil a gente estabelecer isso aqui, porque o estafilococcus coagulase negativo, ele é muito variado. Bom, para terminar, para a gente fazer uma aula de 1 hora e deixar só naquilo que é mais importante, eu queria falar das técnicas de tipagem mais recentes, que são, assim, bastante ainda pouco utilizadas, mas parecem muito promissoras, que são as técnicas baseadas no sequenciamento do genoma total, né? Pelo alto custo, pelo trabalho que elas dão, ainda elas são pouco empregadas. Mas, para determinadas situações, elas têm se mostrado muito, muito eficazes. Eu separei duas, né? Existem várias, mas eu separei duas mais importantes, que inclusive elas são tratadas nos artigos que vão ser apresentados no seminário, né, de epidemiologia molecular, que é o SNP, o polimorfismo de um único nucleotídeo, e o CG-MLST. Vamos falar um pouquinho do SNP. Nesse caso, é feito um sequenciamento do genoma total da amostra. Esse genoma vai ser comparado com uma cepa de referência, normalmente uma amostra tipo, e aí vai ser verificado em todo aquele genoma que foi comparado com a amostra de referência, onde existem pontos de mutação. E aí isso gera uma resposta muito interessante, porque você está avaliando a presença de mutações, né, onde aquela amostra que está sendo avaliada, ela difere em toda a sua extensão, em toda a extensão daquele genoma. Se você comparar com o PFGE, por exemplo, que
só é possível detectar a mutação se ela ocorrer nos pontos de corte das enzimas de restrição. Senão, ela vai ser uma mutação que vai ficar no meio do fragmento, não vai ser detectada. No caso do MLST também, é preciso que a mutação ela ocorra dentro desses 7 genes housekeeping para que ela seja detectada. No caso do SNP, não. Essa mutação pode estar em outros genes que não fazem parte, que também são conservados, mas não são um desses 7 avaliados no MLST tradicional. E aí, mapeando esses SNPs, é possível avaliar a proximidade evolutiva das amostras. Colocando o resultado desse SNP em programas, né, que utilizam algoritmos para estabelecer a relação filogenética, é possível fazer 2 tipos de análise, né? No caso, normalmente se faz o BAPS ou o BIST. Eu coloquei aqui uma ilustração, depois eu percebi que essas 2 figuras elas estão no artigo do GOSTEV 2021, que vai ser apresentado, né? Então eu não vou falar muito delas, mas também não é o objetivo do trabalho vocês destrincharem, porque eu entendo que são temas muito complexos. É só para a gente ilustrar aqui, por exemplo, que com base na análise dos SNPs, a gente consegue organizar, aqui são Staphylococcus hominis, nesse cantinho aqui à esquerda, a gente consegue organizar eles de acordo com a sua estrutura genética, né, em agrupamentos, em clusters, e aqui em colorido são cada corzinha dessa, azul, rosa, amarelo e roxo, cada agrupamento genético, né? E aqui ele coloca do lado algumas características, como a presença ou ausência de genes, a comparação com o MLST tradicional, enfim. Então é possível fazer a avaliação da diferenciação, né? A árvore filogenética ela pode ser organizada pela estrutura genética dessas amostras, ou então você pode incluir na análise o fator temporal. E aí você pode utilizar o programa BIST, que ele vai avaliar ele vai montar uma filogenia com base no tempo. Então isso aqui é muito interessante para mostrar a diferença, né, entre o grau de similaridade das linhagens, mas também em que momento que elas que elas se expandiram. Enquanto aqui é Staphylococcus hominis, aqui é Staphylococcus epidermidis. A gente percebe que durante muito tempo não houve múltiplas linhagens de Staphylococcus epidermidis. Elas começam a ser detectadas com mais intensidade a partir dos anos 2010 para cá, né? Então, isso é uma coisa muito interessante dessa ferramenta do BIST, que é inserir essa questão temporal. Bom, mas é possível fazer também o CG-MLST, que é o MLST do genoma central da amostra, né? Então, aí, nesse caso, enquanto no SNP você compara o seu genoma inteiro com uma cepa de referência, uma marca onde teve mutações, no caso do MLST, a partir do sequenciamento do genoma total, é feito a comparação, né? Você encontra naquele genoma total os genes em questão e vai comparar com... Perdão, comparar não. Você vai... para cada sequência de genes, para cada sequência de um gene, você vai inferir um número, né? Enquanto no MLST tradicional você vai fazer isso, você vai inferir um número para 7 genes. No caso do CG-MLST, você tem aí mais de 600, mais de 1000 genes. Então, você vai fazer uma matriz onde cada gene vai receber um número de acordo com a sequência que foi encontrada, e aí isso aí vai fazer uma combinação, um perfil alélico também, que também vai gerar uma árvore filogenética. E aí você tem a minimum spanning tree, você pode fazer a maximum likelihood, existem vários algoritmos. Uma vez que você insira os seus dados, basta você selecionar ali a forma que você quer que esses dados sejam avaliados e exibidos.
Mas o interessante, que eu acho, né, no caso, é você notar que nessa árvore aqui, por exemplo, isso aqui é de Staphylococcus aureus, é mostrado uma árvore filogenética com base na avaliação do ST normal, do sequenciamento dos 7 genes. E somente aqui, onde está marcado em cinza, é indicado as amostras que tiveram mais diferenças alélicas no CG-MLST. Então, percebe que mesmo nós tendo muitas diferenças no CG-MLST, elas ainda estão dentro de um mesmo grupo, uma mesma linhagem, quando elas são avaliadas pelo MLST tradicional. Demonstrando que o MLST tradicional ainda é uma boa ferramenta, especialmente para patógenos bem estabelecidos, padronizados, como é o caso do Staphylococcus aureus. Mas é claro, ele é uma ferramenta de você avaliar bem melhor as mutações, a capacidade de mutação dessas cepas, dessas amostras, porque você avalia muito mais genes, né? Você não faz só 7 genes ou só pontos de corte das enzimas de restrição, você consegue avaliar uma coisa muito mais ampla. O CG-MLST e o SNP também são muito importantes, especialmente o SNP, para amostras que fazem parte de espécies que não estão padronizadas no MLST tradicional e que também não estão padronizadas para a realização do PFGE, porque para você fazer um PFGE é preciso saber qual enzima de restrição você vai utilizar, qual vai ser o tempo de eletroforese. Então, se você não tem isso estabelecido, essas técnicas mais avançadas são muito interessantes. E também elas podem ser empregadas para tentar responder questões que não são respondidas com essas técnicas convencionais. Então, se você tem 2 clones, dois genótipos que têm alguma diferença, mas que estão parecendo idênticos pelas técnicas de PFGE ou de MLST, vale a pena investigar com uma técnica, uma abordagem de sequenciamento de genoma total, onde efetivamente está a diferença entre aquelas 2 amostras. Gente, já passei de 1 hora, eu tinha combinado com vocês que a nossa aula ia durar 1 hora, porque eu acho que isso é é o máximo para a gente conseguir, né, ter um aprendizado, ter um entendimento legal nesse modo remoto de ensino. Tem muito mais coisas que eu queria falar aqui, existem outras técnicas de tipagem, a gente poderia abordar, por exemplo, os estafilococcus hemolíticos, a epidemiologia dos estafilococcus hemolíticos, que é bastante interessante, mas eu acho que aqui ficou uma coisa mais enxuta e que vocês vão conseguir aproveitar melhor. Como eu falei, dúvidas, por favor, mandem e-mail, falem comigo. E eu vou colocar também algumas revisões, né, que eu me baseei para montar essas aulas aqui para vocês, alguns artigos. E com relação aos seminários, quem tiver dúvida também nos artigos, são artigos, especialmente né, aquele que utiliza a abordagem de SNP e que trata sobre coagulase negativos, ele é bastante detalhadinho, ele vai falar muito de técnicas bem recentes. Então, qualquer dúvida me perguntem, ok? Pessoal, muito obrigada pela atenção, bom estudo para vocês e tchau, tchau!